Então, como que você se preparou para o Rally? O Rally foi... Imagina, 1974, 75, 76, 77, o Rally ia passar ainda 10 anos para frente ainda, né? Você imagina, né? Então o Rally era um sonho. Na verdade, ele era um sonho, né? Que eu tinha para realizar. E tanto que eu tinha a lunetinha, né? De 60 milímetros. Pequena, né? 60 milímetros é a largura dela. 6 centímetros, 6 viu, pessoal? O centímetros. tamanho da lente dela. Então, eu precisava ver o cometa Halley com um telescópio melhor, né? Maior. E aquela história, né? Naquela época é difícil comprar um telescópio. Hoje é muito fácil. Mas naquela época nem tinha, tá? Naquela época era o seguinte... raro alguém tinha um telescópio importado, né? O que eu falo é o seguinte, tem coisas que são caras para você comprar. Tipo, um telescópio hoje é uma coisa cara. Mas tem, entendeu? Então você vai lá e compra. Nessa época, nem existia. Era impossível. Era impossível. A não ser que alguém fosse para fora do país, né, e comprasse. Não tinha entrada, né, das coisas. A gente viveu um período no Brasil, o pessoal que é mais novo, que não entrava produto importado, galera. Não entrava produto importado aqui. Então não entrava computador importado. Não entrava. Então a gente tinha algumas coisas feitas no Brasil. Algumas não eram de tão boa qualidade assim, ficaram até marcadas para a eternidade. Outras até tinham de boa. O que tinha talvez um ou outro que fazia o seu próprio instrumento, né? Isso aí o pessoal começou a fazer, né? Isso foi bom até para o próprio Brasil. Mas os telescópios que a gente tem hoje aí, que você entra no site da Celestion, da MIDI, você pode comprar, isso aí, na época não tinha, né? Mas aí como que você começou a se preparar para o Halley? Bom, não tinha como comprar telescópio. Aí a minha opção era o quê? Fazer. A necessidade é a mãe da invenção, né? Então, quando você não tem como fazer de um jeito, você tem que criar, certo? E eu fui aprender a fazer telescópio, tá? Eu tive sorte, né? Luiz Santoro é um professor da Unicamp que eu tenho a gratidão dele eterna, né? Vamos dizer, dele ter me ensinado a fazer telescópio, porque ele era um professor da Unicamp que mexia com botânica. Mas o hobby dele era fazer telescópio. Tinha um livro chamado Amateur Telescope Making, ATM, famoso ATM. E ele estudava aquele livro, né? Portanto, ele aprendeu a fazer e começou a fazer uns telescópios bonitos e tal, né? Eu ia lá na casa dele, ia ver Júpiter pelo telescópio que ele fazia e tal. E eu falei assim, você me ajuda a fazer um telescópio? E ajuda. Então, já pensando lá no Halley, né? Aí eu já pensei no Halley, tá? E ele me ensinou, tá? Tinha que comprar uma placa de vidro, tinha que cortar o vidro redondo, então cortava o vidro com panela. Nem imagina as técnicas que a gente tinha. Tem que comprar uma panela com o diâmetro do espelho. É porque a gente fazia um espelho, né? É um espelho refletor, na verdade, não era uma lente. Mas é a primeira coisa, onde vocês arrumavam o vidro, cara? Então tinha que procurar, né? Nessas lojas que vendia vidraçaria, né? Então nem todas tinham, mas algumas tinham vidro bem grosso, porque tinha que ser bem grosso mesmo, vidro de 1,5 a 2 centímetros, pelo menos, tá? De espessura. Mas eu morava em Campinas ainda, e eu tinha um amigo que ele tinha uma loja lá, uma vidraçaria, que ele tinha uns vidros grossos lá que eu comprei, né? E eu cortei com uma panela, né? Tinha que ter carburundo, que é um pó, né? Para esmerilar. Não, esqueci a palavra. Para fazer o corte do vidro. Então, essa panela tinha que girar, tá? E aí, conforme a gente girava, ia cortando bem devagar, né? Como se estivesse cortando um pedaço de gelo, assim. Como se estivesse esfregando mas vidro grosso, vidro duro. Gelo é mais fácil, hein, Sérgio? É mais fácil, né? Mas, isso é a primeira fase. Tinha que cortar o vidro, né? E depois você ficava com uma rodela de vidro na mão, né? Aí você tinha que fazer a curvatura. É aí que o bicho pegava. Porque cortar o vidro, tudo bem, é um trabalho braçal que você faz, aos poucos você chega no fim. Agora, fazer a curvatura
com uma precisão de 1/1000º de milímetro. É nesse nível mesmo que você faz a curvatura do espelho do telescópio. É aí que o bicho pega. Mas eu aprendi, tá? Então a gente vai fazendo o trabalho, faz toda a técnica, né, de usar os carborundos para fazer a curvatura, a curvatura bruta. Depois tem a fase de polimento, tá? Que você usa o óxido de cério, o óxido de zinco, né? Isso na mão, zona. Tudo na mão. Caramba. Tudo na mão. Mas você fala assim, tem uma técnica, ela funciona. Tanto é que você consegue. E eu fiz o meu espelho, tá? Aí eu consegui terminar meu espelho depois de 150 horas. Caramba. 150 horas de trabalho. Mas era para ver o Halley, né? Então tinha que correr quanto tempo. Acho que foi em julho de 1985 que eu fiz. Foi sim. E a luminizar, como que você fez? Não, a gente prateava. Tá. Não, a gente passava prata. É uma precipitação de nitrato assim. De prata. Não, entendi. Jateado não, é precipitação mesmo. Entendi. Você tem que fazer uma solução. E a hora que você colocava em cima do espelho, o nitrato de prata ele decantava e fixava no vidro. Inclusive a prata é muito bom, só que ela oxida, né, com muita facilidade. Tanto é que a gente tinha que renovar a prateação do espelho. E o tubo? Bom, o tubo, o espelho, quem fez o espelho faz qualquer coisa, né? Eu fiz, né? Fiz tubo, fiz o tripé, fiz tudo. Tá? E de repente eu tinha um telescópio. E de quanto que era? Era de 200 milímetros, F6,5. 20 centímetros, viu, galera? Para o pessoal ter uma ideia, era 20 centímetros, um espelhão. 1,30 m de foco, né? E aí foi quando eu vi o Halley pela primeira vez, eu lembro muito bem, foi no dia 17 de novembro de 1985, quando eu vi o Halley pela primeira vez. Usando o seu telescópio? Usando o meu telescópio, tá? E eu segui o Halley até julho de 1986. Caramba. E nesse período todo, não com telescópio, porque eu não tinha esse know-how de fotografar pelo telescópio, mas eu consegui fotografar via câmera fotográfica 250 fotos do cometa Halley desde novembro de 85 até julho de 1986. Tem essas fotos? Eu fotografei a trajetória dele inteirinha. Tem na internet as fotos? Não tem. Pô, tinha que digitalizar. Tem que digitalizar, tem que fazer isso, sim. É verdade. Mas eu tenho os filmes, sabe? Os filmes estão guardados. Que coisa. Tem que pegar um equipamento aqui. Tem hoje? Tem, né? Mas você não pôs nenhuma câmera no telescópio para fazer a foto? Não. Entendi. Eu não tinha essa técnica. Inclusive, as câmeras eram muito ruins na época, né? Então você observava... Meu telescópio não tinha esse motor para seguir também, né? Eu não seguia o movimento do céu. Então, a imagem fugia, né? Então você observava ele lá, depois você ia lá e fotografava. Caramba. Eu fotografava na câmera, mas aí eu tinha uma mesa equatorial. Essa mesa seguia o movimento do céu, tá? Então, eu fixava uma câmera fotográfica com um tripézinho nessa mesa equatorial, ela se movia seguindo o movimento do céu. Então ele congelava o movimento do céu. Então eu conseguia fazer fotos com 3 minutos e meio, 4 minutos de exposição. Que legal. Foi da onde eu consegui esse acervo fotográfico do Halley, 250 fotos. Tá? Que demais. Mas o Halley é folclórico, né, gente? Nossa... Eu estava em São José do Rio Preto e era o único que entendia da coisa. Imagina. Mas foi uma farra, porque eu mostrei o Halley no telescópio, muita gente. Você chegou a levar seu telescópio na praça lá e tudo? Levava o telescópio para os lugares, me convidavam, eu ia, levava... Todo mundo ficava vendo, era muito gostoso isso. E as pessoas, né, eles tinham fascínio para ver o Halley. Eles tinham desespero, sabe? Eles tinham medo que o Halley fosse embora e não desse para ver. Porque a divulgação do Halley nesse período foi muito grande. E criou uma expectativa grande. Tanto é que foi frustrante, né? Porque, na verdade, o Halley foi perfeito para mim. Mas para as pessoas, não. Por N motivos. Eu posso até explicar isso assim, né? Não sei. Pode explicar? Pode, claro. Porque assim, o que aconteceu com o cometa Halley? Em primeiro lugar, quando ele estava bem visível, até vi o Nelson lembrar disso ontem aqui, o Nelson Travnik.
Ele até falou assim, o melhor momento para ver o Halley foi em março de 1986, e foi mesmo. Tanto é que ele tinha um ângulo de visão muito bom. A cauda dele projetou meio que perpendicularmente, sabe, em relação à Terra. Então a gente via a cauda dele comprida. Só que era umas 4 horas da manhã isso. Resultado, as pessoas não estavam esperando para acordar 4 horas da manhã, quando a imprensa, e a gente sabia disso, que o Halley ia se aproximar da Terra, principalmente no dia 11 de abril de 1986. E as pessoas deixaram para ver o Halley em abril. Sabe o que aconteceu? A cauda dele começou a se projetar para trás. Resultado, se ela projeta para trás, então ela ficou curta. Exatamente. Se ela tá assim, ela fica grande, mas se ela começar a ficar assim, ela fica curta do ângulo de visão. Isso aconteceu também, além de que ele cruzou a Via Láctea bem nesse momento da aproximação máxima. Então, a Via Láctea, né, quem mora no campo vê, né, que é uma faixa. Halley March. É uma faixa de luz que cruza o céu, 1986. Né? De luz provocada por milhões de estrelas, né, na verdade. E essa faixa, ela criou um brilho no céu. Então, a hora que o Halley passou pela faixa, ele foi ofuscado, entende? Ele foi ofuscado. E a cauda foi muito mal vista por causa disso. Tá aí, ó. Ali, a Via Láctea. Ele no meio da Via Láctea, tá vendo? Ó. Então, aqui foi antes, mas ele rumou em direção à Via Láctea. Ele veio ficar mais para cá ainda. Ele atingiu a Via Láctea, a cauda foi ofuscada também. Além de curta, foi ofuscada. Tá? Então, o que decepcionou foi isso. Mas quando ele estava nessa posição, ele estava lindo do céu. Eu via olho nu assim, com uma baita facilidade. Assim, nossa, é um cometa mesmo, bem visível no céu. Era assim o cometa Halley em março. Só que o problema era 4 da manhã, né? O pessoal pensava que o cometa ia aparecer o quê? Às 7. Agora, quando foi em abril, ele estava visível. Eu lembro assim, depois das 9 horas da noite, ele estava numa altura boa no céu. Tudo bem, estava bem num momento bom, né? Quer dizer, um momento que estava todo mundo acordado, né? Foi antes de dormir. Só que ele estava com essa dificuldade toda para ser observado. Então isso gerou uma decepção geral, sabe? Hoje todo mundo fala que o cometa Halley foi uma piada, né? Foi algo que não aconteceu. Mas aí foi o quê? Foi uma falta da divulgação correta, né? Exatamente. Porque a galera comprou a parte da mídia, né? Vamos dizer assim, né? A parte do espetáculo e tal, né? Só que esqueceu de... Isso que é foda no que a gente faz, que é essa tal da divulgação científica, pessoal. Às vezes, a imprensa, assim, ela tenta simplificar demais e esquece de dar detalhes que são muito importantes, né? Por exemplo, o cometa estava ali. Se ele tivesse aqui no meio dessa confusão aqui, que isso aqui, para quem não sabe, é o seguinte: quando você olha o céu, a gente não vê a Via Láctea porque a gente está dentro dela, mas a gente vê o braço. Isso aqui é um braço dela, que é muita poeira, muita estrela e tudo. A cauda do cometa é feita de quê? De poeira e de gás, que é a mesma coisa que está aqui. Se você pegar aquele cometinho aqui e colocar ele aqui no meio, você não vai ver. Aí, lógico que vai ser frustrante. Então, é um detalhe? É um detalhe isso, que a imprensa normalmente não ia saber, né? E até esse lance que o Nelson falou, ó, no mês tal, a cauda vai estar projetada de um jeito. Depois, à medida que ele vai andando, né, que ele está passando aqui pelo sistema solar, a cauda dele vai ficar para trás, então você não vai ver ele sem cauda. Então, são esses pequenos detalhes que fazem muita diferença. Muita gente perdeu a chance de ver o Halley de uma forma melhor, né, com uma cauda e tal, por conta da divulgação errada, né? Então não é o cometa que foi frustrante. Prestem atenção nisso, tá? O cometa estava lá, olha quantas pessoas eu já trouxe aqui que viram o Halley. Então ele não foi frustrante. O que foi frustrante mesmo foi o jeito que ele foi divulgado, né? Porque a galera mesmo queria saber era do Halley Fante, da família Halley.